Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de programação e administração de banco de dados. Comigo, professor Renato Montanher. E vamos iniciar nossa aula com a apresentação de um modelo de banco de dados, de um sisteminha de vendas, tá? E a gente vai ver cada entidade no detalhe, tanto discussões sobre a relação dela de cada entidade com outras tabelas, quanto a codificação da criação de cada tabela aí no nosso banco de dados, tá? Então a gente vai ver no detalhe um pouquinho sobre cada construção e cada detalhe para a gente poder prosseguir com os nossos exercícios e nossas atividades. Bom, antes de tudo a gente vai começar criando o nosso banco de dados, beleza? Então aqui a gente vai começar com o comando create database e vendas, que vai ser o nome do nosso banco de dados. E aqui a gente vai falar sobre o uso, né, de vendas aí do nosso script SQL. Então aqui a gente vai, com esse comando a gente já vai habilitar o nosso banco de dados, o nosso script, né, a executar no banco de dados correto, que é o que a gente acabou de criar aqui. Aqui a gente inicia uma vez que a gente já está usando o nosso banco de dados, a gente vai começar a preencher esse banco de dados com tabelas, tá? E para isso a gente vai seguir o modelo que a gente tem aqui o diagrama que a gente tem aqui, para exemplificar o código SQL aqui na lateral. Reparem que aqui nós temos a tabela de pessoas, temos as definições, né, de cada atributo, né, de cada coluna aí da nossa tabela, tá? E temos aqui a definição da nossa chave primária, coisa que acho que vocês já viram já na outra disciplina de banco de dados. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas aqui nós temos a definição de chave primária e relembrando que aqui nós temos uma constraint, tá? O que é uma constraint? É uma restrição. Então, a gente usa constraints para restringir alguns comportamentos de algumas das colunas no nosso banco de dados, tá? E aqui esse check, a check constraint faz o que aqui nesse caso? Ela vai, ela vai verificar se quando for inserir alguma informação na coluna P's status, essa informação deve estar entre os valores 1, 2, 3 e 4. Caso não tenha essa informação sendo inserida aqui no P's status, essa constante vai ser violada e vai gerar um erro aí no nosso banco de dados. Então esse é o primeiro detalhe importante que a gente precisa ter aí quando a gente for visualizar esse tipo de estrutura aqui, que no caso aqui é uma restrição. Reparem também que eu vou entrar já mais no detalhe, mas já vou aproveitar o desenho. Repare que pessoa é a classe mãe de outras três tabelas, que seria a tabela de estagiário, tabela de funcionários e tabela de clientes. Como assim, professor? Classe mãe, como assim tabela mãe? Que isso indica? Indica que estagiário ele recebe todos os atributos, né? Todas as colunas aí, logicamente falando, né? Na prática vai ser um pouquinho diferente, mas vocês vão entender já como a gente constrói. Mas falando em nível de teoria, quando eu falo que existe uma herança entre tabelas, quer dizer que o estagiário vai receber todas as informações de pessoas, porque estagiário é uma pessoa. Lembra do teste E1 que a gente estudou anteriormente lá em orientação a objeto? Então, estagiário é uma pessoa, funcionário é uma pessoa, clientes é um tipo de pessoa, e daí a gente tem uma relação de herança aí entre as tabelas. Seguindo aí com nossas instruções SQL, aqui a gente tem a criação da tabela de clientes, que é essa representação aqui embaixo, onde aqui a gente fala que tem o nosso código de pessoa, beleza? Código de pessoa que ele está recebendo lá da tabela de pessoa, beleza? Então aqui a gente tem uma chave estrangeira lá do código de pessoa, tá? E ele tem os dados específicos
da tabela cliente. Quer dizer o quê? Que a pessoa 1, o PES-código 1, digamos assim, vai ter o nome, CPF, status e vai ter cliente renda e cliente crédito, se essa pessoa 1 for um cliente. Se não, ele pode estar, os demais informações podem estar nessa tabela, se não, está nessa tabela. Então, esse código aqui, PES código, que vai ditar qual tipo de pessoa que não vai ser ele que vai ditar, mas ele vai dizer que todos os funcionários são pessoas, essas entidades são pessoas, porém baseado na tabela que esse PES código estiver sendo referenciada, vai dizer se ele vai ser um cliente, se ele vai ser um funcionário, se ele vai ser um estagiário. Tá? Aqui nós temos também a mesma lógica para a definição de estagiário. Reparem que aqui nós também temos uma outra restrição. Tá? Então, se vocês não lembram muito que é restrição, é bom dar uma olhadinha. Mas, como o próprio nome diz, ele restringe, condiciona de certa forma os valores, né, a serem inseridos aí. Então, esse condicionamento faz com que dê erro ou não, baseado no tipo de insert que você for fazer, baseado no tipo de condição que você programou aqui. Então, por isso que serve constraints, tá? Então, aqui nós temos uma relação de herança. Então, só revendo alguns conceitos, aqui é uma relação de herança. E é importante vocês entenderem a relação do código de pessoa nessas tabelas e o comportamento das tabelas, né, em conjunto, que é o que define o valor total, né, todos os dados de uma entidade, entendeu? Então é importante vocês entenderem essa relação aqui. Se não entenderem, mandem mensagem que vocês precisam entender. Mesma coisa acontece aqui para a tabela de funcionários. Então aqui nós temos a função, o código SQL de create table funcionários, onde nós também temos a presença do código de pessoa, algumas constraints aqui também. E aqui temos um detalhe muito interessante. Aqui nós temos a presença do que a gente chama de autorreferência, né? Qual que é o lance aqui? Aqui no caso nós temos um código de funcionário, um PES código aqui, e nós temos um subcódigo, que é o código de superior. O superior é um funcionário também. Então, um funcionário, ele vai referenciar um outro funcionário que também que é um superior, que também é um registro da tabela de funcionário. Então, a chave aqui vai ser também uma chave PES código, só que da tabela de funcionários. Tá? Então aqui a gente tem um autorrelacionamento aqui. Por quê? Porque todo funcionário vai ter um supervisor que também vai ser um funcionário. Então aqui é a forma que a gente representa esse autorrelacionamento aqui. Tá? Aqui nós temos uma tabela de pedidos, tá? Que vai ser meio que a tabela onde vai juntar todos os dados aí do nosso sisteminha, tá? Então, a tabela de pedidos a gente vai ter informação de data, de valor, de status, do código funcionário, código cliente, código do estagiário envolvido, entre outras coisas referente a pedidos, tá? Então, reparem também aqui, observem esse diagrama e observe a forma que a gente constrói aí nosso código para fazer essa representação. Nós temos também a tabela de produtos, tá? Que a tabela de produtos será utilizada em todo pedido que a gente realizar. Então, na tabela de produto, nós temos o código produto, nós temos descrição, quantidade de valor e status aí da nossa compra. Pode também ter uma constraint aí que eu já expliquei anteriormente, tá? E uma primary key aí que a gente já sabe o que é. Porém, a relação de pedido e produtos é N para N. Como assim? Um pedido pode ter inúmeros produtos. Então, a relação de 1 para N.
um produto pode estar em inúmeros pedidos, então uma relação de 1 para N também, então vai ficar de N para N essa relação. E toda relação de N para N a gente precisa criar uma tabela de conexão, tá? Como que eu sei que é uma tabela de conexão, gente? Só observar que a chave primária de cada tabela vai estar presente aqui na chave de conexão, e cada combinação dessa chave vai fazer a combinação única, né, de um registro aqui de itens pedido, tá? Então é meio que uma chave composta, tá? Chave primária composta, digamos assim. Então cada linha vai ter uma combinação única desses dois itens pedidos aí, dessas duas chaves, tá? Então isso é um detalhe importante para a gente pensar quando a gente for trabalhar aqui com o banco. E isso é o banco que a gente vai começar a trabalhar aí nas nossas atividades, tá, gente? Deem uma olhada com carinho, eu vou disponibilizar esse código aí para vocês darem uma olhada e executarem na máquina de vocês. E caso tenham dúvidas, me avisem que a gente vai discutindo junto.